Quero chamar aqui o pastor Davi, que é o primeiro pregador da noite. Quero orar com ele, já falou em muitas programações da Jumap, tem abençoado as novas gerações e o retiro de casais. Essa é a nossa primeira vez aqui com essa galera. Baixa tua cabeça. Senhor, obrigado porque estamos juntos aqui, ó Pai, em um só coração. Deus, fala ao nosso coração, ministra, ó Pai, aos teus servos, ó Deus. E que nesse tempo, ó Pai, usa a vida do pastor Davi para que a tua palavra seja clara e que possamos, ó Deus, consertar, ó Pai, os nossos erros, que os nossos pecados, ó Pai, sejam sarados, que a tua graça, ó Pai, seja um ambiente incrível aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Alex. Graça e paz do Senhor Jesus. Pastor Fábio, ele falou alguma coisa sobre tempo de pregação, mas eu não entendi. Tu chegou a entender alguma coisa? Não? Também tá. Então vamos seguir em frente o cronograma aqui. É uma alegria, um privilégio muito grande para mim estar aqui, falando sobre um tema tão importante. É tão importante que representa algo que acontece desde a eternidade, que representa algo além de nós, e nós vamos ver isso nesses dias. Eu quero mais uma vez orar. Senhor, em nome de Jesus, eu não sou capaz de transmitir algo verdadeiro e eterno, porque eu sou um ser humano, mas o teu Santo Espírito pode impregnar nossa alma com as verdades eternas, pode mudar a nossa mente, e nós pedimos que tu faça isso por tua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém. Então, meu nome é Davi. Eu estava pensando aqui, a primeira vez que eu acho que eu ministrei no evento da Jumap foi no Acan, em 2009, depois no Acanzec em 2010. Alguém lá de 2009, que era um adolescente, 2010, está aqui casado hoje? Olha só, vocês não estavam prestando atenção na pregação lá, né? Que interessante isso, né? Bom, mas graça e paz, né? Que bom que deu certo. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com a Paulinha, minha esposa, um privilégio que a Jumap nos permitiu, né? Estamos acompanhados na nossa melhor parte, mais linda, e algo que eu quero compartilhar aqui logo de cara, é a minha alegria, a minha inspiração com a Paula, minha esposa, né? Que continua linda do mesmo jeito que eu conheci, né? Que nós iniciamos a nossa jornada junto há 18 anos atrás, no namoro, casamos há 16 anos, dá uma olhadinha na foto dela aí, como é que ela era há 18 anos, isso é nós dois, mas isso é outra religião, hoje a gente é batista aqui. Olha só, gente, 2006, 2022, permanece linda, só melhora. Comigo, infelizmente, eu não melhorei, né? Pode colocar a foto aí, mas, né, pela graça e bondade a gente segue em frente. A Jumap definiu o tema das mensagens do retiro, então, que serão baseadas nos votos do casamento. Então, eu decidi fazer algo diferente do que eu sempre faço. Normalmente eu trago pregações expositivas, mas eu pensando num contexto de retiro, eu quero sim olhar para as Escrituras Sagradas, que é a base, é o mais importante, mas também compartilhar vivências para a gente poder se identificar, entender no dia a dia a vivência desta palavra. Então nós vamos olhar para textos bíblicos que falam de relacionamento, primeiramente com o Senhor, e como esse relacionamento com o Senhor impacta os nossos relacionamentos, a começar por casa. Então nós vamos começar com o começo. Prometo ser fiel a Deus. Se este for não só o voto, mas se esta for a intenção do coração de ser fiel a Deus, o que vem depois vai dar certo. Mas sem a fidelidade a Deus, as coisas não serão possíveis à maneira de Deus. Casamento é algo sobre amor. Mas existe uma fonte do amor, e o próprio amor é Deus. E a coisa mais importante da vida de qualquer pessoa deve ser amar a Deus, amá-lo profundamente. Mateus 22, palavras do próprio Senhor Jesus, versículo 37 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e maior mandamento. Vamos pensar ou lembrar da nossa expectativa em casarmos, no sonho da celebração do casamento, daquele momento que seria maravilhoso, os planos
da lua de mel. Alguém teve lua de mel aqui em Foz do Iguaçu? Levante a mão. Ó, tem os irmãos da prosperidade aí, ó. Aquela magia, aquela inclinação do nosso coração para aquele momento em que nós visualizamos e muitas vezes olhamos cada detalhe sobre como será aquele momento e sonhamos em adquirir a nossa casa, em colocar bons móveis na nossa casa, criar um espaço aconchegante, viver um ambiente maravilhoso. E tem alguma coisa errada com isso? Não tem. O problema é quando o nosso coração deseja mais estas coisas, planeja mais estas coisas para o segundo amor. Porque o nosso primeiro amor, o nosso maior amor tem que ser o amor a Deus. E o quanto nós planejamos, o quanto nós temos expectativas com o nosso relacionamento com Deus, o quanto nós pensamos em momentos intensos com o Senhor. Se isto é a prioridade, se isso é o que vem de fato em primeiro lugar, isso valida a partir deste relacionamento todas as demais expectativas, todas as demais coisas. O que diz a palavra de Deus? Coloque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. O reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. E aí vem um problema que agrava tudo. Não só normalmente a nossa expectativa de vida é em relação a um relacionamento com um ser humano, com quem vamos casar ou com quem nós nos casamos, mas aí é agravado pelo fato de esperarmos que essa pessoa nos faça feliz. Deixa eu dizer para você, esse é o maior erro que pode acontecer, casar para ser feliz. Bom, o pessoal que é casado há algum tempo só fez assim. Não sei se você conhece o pastor Carlos Macor e a Pamela Macor, mas a Pamela conta que o pastor Macor disse quando eles eram jovenzinhos, estavam ali enamorados um pelo outro, e ele disse para ela: eu vou fazer você feliz. E ela disse: calma lá, eu já sou feliz. A minha felicidade eu encontro em Jesus, eu não estou casando para ser feliz. O seu papel não é me fazer feliz. Seu papel é ser meu marido. Da minha felicidade é Jesus quem cuida. Isso é sabedoria, isso é entendimento, isso é colocar as coisas no seu devido lugar. No casamento nós vivemos sem muita alegria, muita felicidade, mas o casamento não é fonte de alegria. O casamento não é fonte, o casamento é um lugar onde nós desfrutamos da alegria que temos, desfrutamos da felicidade que temos. E por que o casamento acaba? Porque quando a gente não se conecta na fonte da alegria, na fonte da felicidade, o estoque vai acabando, e chega um ponto que acaba e a gente não encontra mais no relacionamento a alegria e a felicidade. O que a gente faz então? A gente não só tinha abandonado a fonte da alegria e da felicidade, como a gente vai abandonar agora aquela que nós pensávamos que então deveria nos fazer feliz. Eu tenho ouvido com muita frequência as pessoas dizerem: eu sei que Deus não gosta do divórcio, mas Deus quer que eu seja feliz. Como assim? Como assim Deus quer que você seja feliz? Não é que Ele não queira, mas Ele mostra como você pode ser feliz. Como é que começa o Salmo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? O conselho dos ímpios. E para o casamento, qual é o conselho dos ímpios? Não está feliz? Separa. Como é feliz o que não segue o conselho dos ímpios? Como é que vai ter felicidade em fazer algo que o Senhor diz que abomina, que odeia? Tudo que é bom e necessário tem origem em Deus. Se o nosso relacionamento com o Senhor vai bem, os outros relacionamentos também vão bem. Sabendo quem nós somos em Cristo, recebendo dele tudo o que ele prometeu, e segundo o apóstolo Pedro, seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida. E olha só que interessante, né? Muitas vezes a nossa vida com o Senhor é baseada no que a gente pensa que não tem. Eu preciso buscar a Deus para ter. Não, seu divino poder já nos deu tudo o que precisamos para a vida. O nosso relacionamento por Deus é pelo relacionamento em si.
Porque em Cristo, ao dar-se em Cristo, o que mais Deus pode dar para você se Ele já se deu totalmente, se Ele já se deu completamente? E com tudo o que Ele deu para mim e para você, nós podemos então repartir. Conectados na fonte de amor, nós podemos amar. Amar de fato o próximo, a começar pelo mais próximo de todos, o nosso cônjuge. Não podemos nos iludir. A origem de toda fidelidade e infidelidade é a nossa fidelidade ou infidelidade a Deus. Se você esquecer tudo que eu disser nessa noite, grave isso. A origem da nossa fidelidade, antes de eu poder dizer para Paula, vou ser fiel a ti, a sustentação desta fidelidade é o quanto eu sou fiel a Deus. Quando alguém não está cultivando o seu relacionamento com o Senhor e não é fiel a Deus, não conseguirá ser fiel ao seu cônjuge. Saiba disso. Mais cedo ou mais tarde, quem não é fiel a Deus, física ou mentalmente, será infiel ao seu cônjuge. Porque nós não podemos achar que porque nós nos comprometemos e porque nós somos boas pessoas, porque nós temos bons exemplos dos nossos pais, talvez, nós vamos ser fiéis. Não. Se nós nos esforçarmos muito, se nós construirmos cercas ao nosso redor para não pecarmos, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque imoralidade sexual, exercida na prática ou na mente, é uma obra da carne. E como é que a gente vence a obra da carne? Lutando contra ela? Não. Muitos crentes gastam a sua energia, sua vitalidade lutando contra o seu pecado. Ei, só Jesus pode lutar contra o seu pecado. Você não pode. O que esse mesmo texto que fala sobre obras da carne, sobre o fruto do Espírito diz? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aí, tem uma mulher bonita passando, e o cara olha e pensa, não posso olhar, não posso olhar, não posso olhar, não posso olhar. Eu me lembro que quando, Alex, para te dizer a verdade, eu nem sei que horas eu comecei, mas aí tu me dá um sinalzinho aí, tá? Também não sei que nem onde é que está o Alex, então eu vou indo. Sabe que Jó não precisava fazer isso aí. Jó fez um pacto com seus olhos, você sabia disso? Fiz um pacto com meus olhos para não cobiçar as donzelas. Quando eu vi esse texto, eu disse, pronto, é isso que eu quero. Porque eu não conseguia não olhar. Só que daí eu fui bem sincero, eu era adolescente, eu fiz um pacto, eu disse, Deus, eu não consigo fazer um pacto com os olhos nesse momento, eu vou fazer um pacto com o pescoço. Sério. Eu disse, Deus, eu não vou me virar para olhar, mas eu vou aqui, ó. Fiz um pacto com o pescoço para depois fazer com... Deu tudo errado. Deu tudo errado porque é na minha força, é no meu pescoço, é nos meus olhos. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se eu sou fiel a Deus e recebo dele o que eu preciso, serei fiel a Paula. Por isso que hoje, quando nós temos alguma ameaça ao nosso casamento, alguma crise no nosso relacionamento, a primeira pergunta que nós fazemos um ao outro, como é que tu está com Jesus? Como é que está o teu relacionamento com o Senhor? Vem, vamos orar juntos. Porque a gente sabe que a resposta que um e o outro precisa não está em nós, está em Jesus. Por isso a gente tem que começar pelo começo. Prometo ser fiel a Deus. O relacionamento com o Senhor precisa ser prioridade. Pela graça do Senhor, Paulo e eu entendemos isso ainda antes de nos casarmos. E mesmo antes de termos intenções românticas um pelo outro. Em 2003, eu havia rompido um noivado por erro de caráter meu. E eu não queria mais cometer esse erro. Ali eu entendi que as aparências, a força do ministério não eram suficientes para construir o meu caráter. Então, eu me voltei para Deus. Me voltei para o Senhor
E naquele tempo, a Paula, eu penso que sem segundas intenções, naquele momento, me deu um livro chamado Liderança com Integridade. Ali Deus já estava preservando ela, né? Deus já sabe, esse cara vai chegar perto de ti, esse cara não é íntegro, eu ainda estou trabalhando na vida dele. Daí vem a Paula com o livro Impacto da Liderança com Integridade. E aquilo me ajudou a entender que isso tem a ver com o meu relacionamento com o Senhor. E eu sabia que se Deus não fosse a prioridade na minha vida, eu continuaria a viver aquela vida de aparência, de líder cristão, super comprometido, mas podre por dentro. E que isso faria pessoas sofrerem. Então, antes de buscar um novo relacionamento, depois do término do noivado, eu busquei fortalecer e consolidar o meu relacionamento com o Senhor. E como eu estava solteiro, e aqui você vai ter que entender algumas questões, eu já era da equipe pastoral da Igreja Batista do Passo da Areia, eu era ministro da área de adoração, ministério grande, também liderava a área da juventude e segurava um microfone, e isso tem um certo apelo. Dizendo isso, para justificar que não era minha beleza ou minha qualidade interior, muitas meninas demonstraram interesse por mim após o fim do meu noivado. Nesse momento, a Paula não tinha demonstrado interesse nenhum. Mas assim, aqui entre nós, ela estava no meu radar, sabe? De vez em quando, estava no meu radar ali, né? Não era assim o sinalzinho mais perto, mas estava ali no meu radar. Não estava mais perto, não vou criar problema para depois. Não estava mais perto, porque não era algo que eu vinha cultivando há muito tempo, foi uma surpresa que foi acontecendo, tá? Bem, ficou bom assim, amor? Tá. Então, eu tinha algumas possibilidades de começar relacionamento, e antes de entregar o meu coração a uma delas, eu consultei o Senhor. E eu tentava avaliar com qual dessas meninas, se eu entregasse o meu coração e tivéssemos um relacionamento, eu poderia servir ao Senhor. Porque ficou claro que algumas tinham um interesse em casar com um advogado, ganhar muito dinheiro, status. Tinha outras que até não queriam tanto por essa linha, mas estavam mais fascinadas no fato de ser a esposa de alguém que está em evidência, etc, etc. E tem pessoas que, por mais que estivessem dispostas, não tinham o perfil para liderar, como a Paula desenvolveu todo esse potencial. Não é que a gente coloca a Paula como na categoria esposa de pastor. Lá na igreja, quem chama ela de esposa de pastor é excluído imediatamente. Ela é a Paula, mas bem, é a minha esposa. E eu não quero servir a Deus sozinho, eu quero servir a Deus com alguém com a mesma intensidade, com o mesmo coração que eu, mas eu não conheço o coração, o Senhor conhece o coração. Então eu comecei a clamar: Senhor, eu quero me comprometer com uma pessoa que vai te servir lado a lado comigo, vai se entregar, vai se dedicar, vai corresponder ao chamado que tu tens para a vida dela. E naquela época, então, enquanto eu liderava o ministério de adoração, nós tínhamos uma prática de jejuar todas as quintas-feiras, o ministério. E numa destas quintas-feiras, né, também é importante dizer que a Paula integrava o ministério, né, ela fazia parte da minha equipe como líder do ministério de coreografia na época. Então nós estávamos na quinta-feira no jejum, e em uma destas quintas-feiras, lá estava eu orando, consultando ao Senhor sobre qual menina eu poderia me aproximar, com quem eu poderia casar, e vivemos juntos dedicados a Ele. Eu tive uma visão. Eu literalmente me senti transportado a uma sala oval, onde haviam quadros com meninas. Essas meninas que eu pensava: Senhor, poderia te servir com ela? Poderia, Senhor, caminhar na direção desta pessoa? Então eu tive uma visão, e lá estavam aquelas fotos. Você deve estar pensando assim: ele se acha. Não, eu já me achei.
né? Depois eu me perdi de novo. Então, eu fico até meio envergonhado de contar isso, né? Mas é para você entender o que aconteceu ali. Vi aqueles quadros com a pintura daquelas meninas, e deixa eu dizer que era um período de confusão, porque, por que ele está dizendo isso? É porque, naquele período, algumas meninas disseram assim, Deus me disse que tu vai casar comigo. Uma outra menina disse assim, hoje eu sei que tu vai casar comigo, porque eu disse, Deus, se ele vier de verde, ele vai casar comigo, e ele está de verde. E para uma delas, no momento eu disse, só um pouquinho, só se Deus for me levar para o Marrocos, porque aqui, Marrocos, mais de uma esposa, aquela coisa toda, entendeu? Marrocos. Porque aqui isso não vai acontecer, né? Claro que foi uma piada de mau gosto, eu já vi tudo, ninguém riu aqui. Mas isso prova que a gente é pastor, né? Quando a gente conta aquela piada, as pessoas falam, é pastor. Então, para você entender, tinha muita confusão. Senhor, é tu que está falando mesmo? Por que tu está falando para ela, não está falando para mim? Então, faz mais sentido ainda buscar mais intensamente ao Senhor, porque eu não queria me pautar pelo que Deus tinha falado com outra pessoa, eu queria que Deus falasse comigo. Então, lá estava eu, naquela visão. Todos aqueles quadros eram cinzas, mas quando eu olho para o quadro da Paula, nessa visão, o quadro da Paula é colorido, é brilhante, tem um sorriso lindo, olha ali, ó. E isso é verdade. Tanto é que até hoje, um dos apelidos com os quais eu chamo ela é Sorriso Lindo. E aí, quando termina aquela visão, eu mandei um SMS para ela, para você se localizar no tempo, SMS. Para você ter uma ideia de quando mais ou menos é que tinha acontecido isso. Mandei um SMS para ela, vamos entregar o jejum juntos hoje? E aí, então, nós combinamos de fazer isso na Pizza Hut, lá em Porto Alegre. E lá foi um misto de alegria e decepção. Alegria porque nós compartilhamos o que estávamos começando a sentir, e ela também estava sentindo que Deus estava falando alguma coisa a respeito, mas decepção porque ela não comeu quase nada, e no final ela disse, ninguém não gosta muito de pizza. Como assim? Senhor, tu já vai começar com uma aprovação no relacionamento? Né? Mas eu consegui lidar com isso, e nós iniciamos a nossa jornada, e nos conhecemos melhor a família um do outro, e oramos juntos, até que chegou o momento de nós tomarmos uma decisão. Vamos casar? Isso antes de namorar, porque a gente entendia que se fosse namorar era para casar. Não era um teste, eram etapas de um compromisso para a vida toda. Então, a gente não queria errar nesse sentido. Então, em mais um momento do ministério de adoração da igreja, nós subimos ao terraço, e lá, Paulo e eu oramos e declaramos para Deus o nosso desejo de namorarmos, noivarmos e casarmos e servirmos a Ele. Mas a gente precisava que Ele nos sinalizasse, que Ele nos desse uma confirmação de que essa seria uma escolha, uma decisão que Ele abençoaria. Deixa eu dizer para você, na minha teologia, Deus não escolhe com quem a gente casa. Porque se Deus escolhe com quem a gente casa, o que acontece quando alguém casa com a pessoa errada? Desanda todo o castelo de cartas, não é? Quando nós vemos na Bíblia escolhas, coisas acontecendo, é Deus protegendo a linhagem do Messias. No entanto, desde o Antigo Testamento, desde o Novo, quando surge essa dúvida na igreja que está começando lá, as mulheres ficam viúvas, elas dizem, posso casar, sim ou não, com quem? A resposta lá no Antigo Testamento e no Novo é do mesmo princípio, casem com quem vocês quiserem, contanto que seja no clã de vocês, lá no Antigo Testamento, né? Contanto que seja no clã de vocês, casem com quem vocês quiserem. E a resposta de Paulo no Novo Testamento é, casem com quem vocês quiserem, contanto que seja no Senhor. E eu gosto de exemplificar assim, imagina que eu tenho aqui uma caixa de bombom especialidades, e eu saio oferecendo esta caixa de bombons a você. Que bombom tu escolheria? Tu mesmo? Prestígio. Ainda bem que tem tu. Pessoas como tu salvam o mundo. Porque, né? Valeu. Diz aí você. Chocolate branco. Muito bem. Você na ponta? Soufflé? Então tá. Bom, quem fez a escolha? Fui eu ou foi cada um que pegou o bombom? Cada um que pegou o bombom. Mas de onde veio o bombom?
de mim. Certo? A expectativa de Deus é: pegue dessa caixa. Pegue dessa caixa. Percebe? Então, o importante é que venha do Senhor. Esse é o fundamental, esse é o critério, este é o padrão bíblico. Então, eu tinha consciência de que eu não estava perguntando para Deus com quem tu queres que eu case, porque eu não posso devolver para Deus uma decisão que Ele colocou nas minhas mãos, e de acordo com a decisão que eu tomar, honrá-lo ou não honrá-lo, e isso em todas as áreas da vida. Às vezes a gente terceiriza, né? Eu gosto de lembrar daquele texto que Deus diz para Moisés assim: por que o povo está parado esperando? Diga que levante e marche. Bem, não vamos ter tempo para aprofundar essa questão da escolha especificamente, mas deixa eu dizer a você, nós estávamos lá querendo saber se essa escolha que faríamos, Deus, em sua soberania, sabedoria, presciência, poderia nos confirmar de que sim, seria uma escolha da qual Ele se agradaria. Seria uma escolha que Ele abençoaria, seria uma escolha que nós poderíamos servir a Ele juntos. Bem, e nós pedimos um sinal. Pedimos naquela hora, era de noite, nós estávamos no terraço. Senhor, se escolhermos um ao outro, isso significa que a gente vai poder viver juntos um relacionamento contigo profundo, intenso, como casal? Se sim, faz passar uma estrela cadente aqui agora. Nós sabemos que não é estrela cadente, é um meteorito que entra em contato com a atmosfera, etc., mas isso não é romântico. Então é estrela cadente. Nós pedimos uma estrela cadente e, naquele momento, cruzou o céu escuro, uma estrela cadente. Aí a gente foi para o princípio de Moisés, que é: mas será? E se for coincidência? Né? Mas, né, comigo, será? Não pode ser. Aí sim, a gente orou de novo: Senhor, perdoa a nossa falta de fé, obrigado por esse sinal, mas assim, a gente não quer errar mesmo, tu podia fazer passar outro, mas agora na outra direção, para lá. E naquele momento, passou para lá. Mas Senhor, se forem só 50, sabe aquele negócio? Daí nós oramos de novo: Senhor, né? A gente quer realmente fazer a tua vontade. Manda 5. Ele mandou 5. Casamos, estamos aqui, graças a Deus. Na verdade, uma daquelas estrelas eu peguei, casei com ela, né? Bem, mas o meu casamento não tem tanta pirotecnia que nem o casamento do Davi. A mulher está olhando para o marido agora: cadê a minha estrela? Eu não sei que sinais você pediu para Deus ou não, mas deixa eu explicar por que eu estou falando tudo isso de experiência pessoal. Eu acho que eu nunca falei tanto de experiência pessoal em uma ministração. E antes disso, deixa eu dizer assim: olha, não teve todas essas confirmações, significa que Deus não queria, e se Deus não queria, significa que eu posso terminar o meu casamento, significa que eu posso aceitar aquele conselho: libera ela. Os crentes não riram porque não entenderam. Se você riu, você está sabendo de coisas do mundo. Eu praticamente não sei quase nada dessa música, Libera Ela, que é do mundo, eu acho que é da Maiara e Maraísa. Com Dilcinho. Mas não sei muita coisa, acho que é no álbum Aqui em Casa de 2020, né? 18 de abril o álbum, lançamento. Sabe, Libera Ela, né? Como é que é o nenê com a cara do cachorro? É uma coisa assim, uma confusão. De novo, os crentes não riram, então você tem, né? O que você está escutando aí, né? Eu só escuto para poder dar exemplo. Não tem isso de... Paulo diz: está casado, não separa. Permaneça na condição que está. Você está casado, abrace o seu casamento.
Abrace o seu compromisso, mas isso precisa começar por Deus. Por que alguns relacionamentos têm todos esses sinais e tudo? Deixa eu dizer para você, é pura graça de Deus. Mas a convicção do meu coração é que nós decidimos não perguntar para Deus quem ia nos fazer feliz, mas com quem nós faríamos Deus alegre. Percebe? Neemias 8:10 diz o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalecerá. O problema é que a gente fica pedindo sinal para Deus, para coisas do nosso consumo, do nosso bem, coisas imediatas, coisas paliativas, numa mentalidade totalmente individualista. Senhor, se esse é o homem dos meus sonhos, manda um sinal. Gente, não é que Deus não possa dar esse sinal, mas quando nós vemos aquelas grandes maravilhas acontecendo no Novo Testamento, ali da igreja começando, nós vemos que os sinais seguem os que creem. E você percebe que esses que creem, que estão sendo seguidos pelos sinais, estão indo em que direção? Na direção do mundo, na missão de evangelizar. E aí toda aquela proteção, todo aquele poder, todos aqueles sinais capacitam os discípulos na missão. Então aqui todo mundo pode ter experiências maravilhosas com o Senhor, receber do Senhor confirmações, sendo que a confirmação mais segura da parte de Deus é as Escrituras Sagradas, porque ali nós temos tudo o que nós precisamos para poder tomar as nossas decisões. Mas sim, eu creio no Espírito Santo vivo dentro de nós, porque senão a palavra de Deus não diz se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senão a palavra de Deus não falaria sobre sermos guiados pelo Espírito. Quando buscamos a fidelidade a Deus em primeiro lugar, quando priorizamos o relacionamento com Deus, e quando que nós pedimos para Deus as coisas que têm a ver primeiramente com Ele, com o seu reino, pode ter certeza que você não andará no escuro. E é isso que eu quero encorajar você nessa noite. Creio convictamente que podemos receber do Senhor direção quando o Senhor está em primeiro lugar. Deus não é o gênio da lâmpada para atender os nossos caprichos. Não entenda isso da minha parte. Não vejo Deus como um gênio que está aqui para dizer que meia que eu coloco. Mas Deus é um Deus presente, um Deus vivo, um Deus de relacionamento, a ponto de dizer, me ame. Esta é a primeira e maior coisa que eu espero de você, me ame. Ser fiel no relacionamento com Deus vai trazer maravilhas para dentro do seu casamento. Se você não viu estrelas ao casar, deixa eu dizer para você, ainda existem milhares de estrelas no céu. Estou falando aqui metaforicamente. Busque o Senhor dos exércitos celestiais. Que nesse retiro, mais do que investir no seu casamento, e é louvável que você tenha vindo investir no seu casamento, mas se você começar uma restauração, se você começar uma nova etapa na sua vida, investindo no casamento, você vai ficar sem combustível na viagem. Então que neste retiro, você decida primeiramente investir no seu relacionamento com Deus. Nós somos a igreja, nós temos um noivo. E nesse retiro, que esse relacionamento seja fortificado. Amém? Que a partir do seu relacionamento fiel com Jesus, você veja estrelas no seu casamento. E eu finalizo lembrando o mais importante. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Percebe os recados sutis? Ainda tem 1 minuto e 44. Dá para fazer apelo, dá para ter um monte de coisa aqui. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O quanto você crê nisso determina como você vive. O quanto você crê nisso determina como você vive. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos.
Seu esposo não é videira completa. Sua esposa não é videira. Você é ramo, ele é ramo, ela é ramo. A seiva, a vida, vem da videira, vem de Jesus. Que Jesus seja a sua estrela primeira, maior e melhor. Apocalipse 22 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela de amanhã. E eu termino com esse texto para que ninguém entenda errado. A estrela que eu quero que você busque não é a estrela de um sinal, mas é uma estrela de amor, que é Jesus. Muito mais do que buscar confirmações, buscar experiências e pirotecnias, busque Jesus. Que Jesus seja real na sua vida. Jesus não pode ser aquele apenas que um dia lá atrás a gente disse sim para Ele, porque a gente levantou a mão e agora então é o resto das coisas. Não, aquele mesmo Jesus é para todos os dias. Senhor Deus, restaura o relacionamento de cada um aqui contigo, aprofunda. Aqueles que têm um bom relacionamento com o Senhor, que experimentem ainda mais de Ti, porque Tu és infinito, Tu és insondável, Tu és profundo para além de onde podemos ir. Tu estás acima de toda expressão de louvor. Então, Senhor, leva-nos a mais em Ti, a mais contigo. Restaura, Senhor, aqueles que estão feridos na jornada da sua fé. Renova a fé daqueles que estão vacilantes. Vem restaurar sonhos, esperanças. Vem ecoar novamente o teu chamado, que é irrevogável. Senhor, que possamos ser para Ti a Tua noiva como igreja. E que Tu nos leve pelo Teu Espírito a estarmos totalmente comprometidos contigo e a sermos restaurados e trabalhados pelo Senhor, e que isso então venha refletir no nosso casamento, na nossa família, com os filhos, onde nós estamos e por onde nós vamos. Obrigado, Jesus, por ser a brilhante estrela da manhã. Em Teu nome, amém. Amém. Deus abençoe.